Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre atualidades do canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno e o tema da aula de hoje é Desastre Nuclear de Chernobyl 30 anos. Na realidade não é uma aula, né, pessoal? É um vídeo que nós tratamos de atualidades, temas que vocês devem estudar para o Enem, ok? Então você vai fazer o Enem, você tem interesse, né, de estudar sobre atualidades. Então aqui eu indico o que pode cair, certo? Então geralmente eu faço um resumo, eu faço um comentário, deixo alguns links interessantes para vocês pesquisarem mais sobre o assunto. Não é bem uma aula, é apenas uma indicação, uma sugestão minha sobre o tema atualidades, ok? E hoje o assunto, como eu já disse, né, eu vou falar sobre o desastre nuclear de Chernobyl, pois nesse ano completou 30 anos desde que essa tragédia aconteceu. Então eu vou falar aqui um pouco, né, sobre um assunto que eu pesquisei aqui e no final eu vou falar como esse assunto pode ser cobrado no vestibular ou no Enem. Então vamos fazer um resumo breve do que aconteceu para a gente poder entender. Então vamos lá. O nome Chernobyl hoje é considerado sinônimo de traumas e mortes, pois trata-se do pior acidente nuclear de todos os tempos. A tragédia na usina nuclear de Chernobyl ocorreu em 1986, na Ucrânia, então parte da antiga União Soviética. Na madrugada de 25 de abril de 1986, o reator número 4 da estação nuclear de Chernobyl explodiu. A usina havia sofrido uma sobrecarga de energia durante um teste de capacidade. O sistema de resfriamento parou de funcionar, o que gerou um superaquecimento do núcleo, que atingiu temperaturas muito quentes. O calor provocou uma explosão de vapor tão violenta que destruiu o teto do reator, que pesava mais de 1.000 toneladas. Isso fez com que um cogumelo de 1 quilômetro de altura se soltasse pelos ares, lançando na atmosfera diversos fragmentos de grafite com plutônio a uma enorme temperatura. Em contato com o ar, o urânio pegou fogo e também foi lançado na atmosfera. Então, para evitar o pânico, as autoridades esconderam a gravidade da situação e disseram que as pessoas ao redor deveriam mudar, mas temporariamente, até que a nuvem de radiação desaparecesse. Então, centenas de ônibus entraram em ação e em 3 horas e meia, as 43 mil pessoas que moravam ali na região foram retiradas. Estes, então, se tornaram os primeiros refugiados atômicos da Europa. Após o acidente, o governo criou uma zona de exclusão em um raio de 30 quilômetros em torno do reator que explodiu, afetando a cidade de Chernobyl e pequenas comunidades. 130 mil pessoas tiveram que se mudar. Toda essa área foi abandonada e se tornará inabitável para o ser humano por milhares de anos devido à radiação presente nesse lugar. Mas o pior ainda estava por vir. Os moradores tinham sido expostos a doses altíssimas de radiação, que poderiam alterar a composição do sangue e provocar diversos tipos de câncer. Enquanto isso, o vento começou a levar nuvens de partículas e poeira radioativas para o norte da Europa, afetando uma região de mais de 1.000 quilômetros. Florestas vizinhas foram queimadas por causa da radiação, que também provocou uma queda acentuada na vida selvagem dali. O reator continuava a queimar, então uma operação militar gigantesca foi montada para apagar o incêndio. A solução foi despejar, com a ajuda de helicópteros, toneladas de chumbo e areia para tentar conter o fogo, evitando que a radioatividade se espalhasse ainda mais. Em 6 de maio, o fogo foi controlado. A maioria dos soldados que participou das missões de emergência morreu por causa da exposição à radiação. Em semanas, as vítimas começaram a surgir nos hospitais, com problemas como a deterioração da medula óssea e queimaduras profundas pelo corpo. Quantas pessoas foram contaminadas pela radiação? Até hoje, o número de vítimas é incerto e controverso.
A Organização Mundial da Saúde estima que 4.000 pessoas tenham morrido em decorrência da exposição. E o Instituto de Radiologia de Kiev admite 31 mortos e 50.000 contaminados com níveis de radiação capazes de matar a longo prazo. Há relatos de que milhares de pessoas contraíram câncer. Nos anos seguintes, índices de radiação foram detectados nos seguintes países: na Suécia, Escandinávia, Países Baixos, Bélgica, Reino Unido, Eslováquia, Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia e Polônia. A Ucrânia e a Rússia foram os países mais atingidos. 30 anos após o desastre, a zona de 30 quilômetros ao reator da antiga usina permanece fechada. Um sarcófago de concreto foi construído em torno do reator em uma tentativa desesperada de controlar a radiação. Uma cidadezinha próxima lá, chamada Pripyat, permanece como uma cidade fantasma. Ela só pode ser visitada com monitores de radiação e por poucas horas. Até hoje, a região continua praticamente deserta. Bom, então como que isso afetou o mundo, então, né, após Chernobyl? Então, qual o impacto que isso teve na nossa vida ou no cotidiano da comunidade internacional? Então, agora eu vou falar um pouco sobre isso. O desastre de Chernobyl hoje é considerado por especialistas como fruto de um erro operacional. O acidente trouxe mortes e doenças, mas também levantou reflexões sobre o problema da segurança e os riscos da energia nuclear. Países como Itália, Alemanha, Suécia, Finlândia, Suíça, Holanda e Espanha cancelaram programas nucleares e fecharam usinas. No Brasil, em 1986, o então presidente do país, José Sarney, criou uma comissão para avaliar a segurança das usinas de Angra dos Reis. Novas regras de segurança começaram a ser seguidas em diversas partes do mundo para evitar que uma nova catástrofe ocorra. Usinas estão sendo projetadas com uma maior capacidade de retenção de um possível vazamento, com sistemas de refrigeração mais eficientes, salas mais espessas de contenção de material radioativo e tecnologias que permitem interromper automaticamente as operações capazes de colocar o reator em risco. Hoje, a geração nuclear é considerada como uma das atividades industriais que oferece menor risco. Em 2005, estatísticas do equivalente Ministério do Trabalho dos Estados Unidos revelaram que é mais seguro trabalhar em uma usina nuclear do que em qualquer indústria. Enquanto engenheiros argumentam que as usinas estão cada vez mais seguras, ativistas ambientais pedem o fim desse tipo de modelo energético, argumentando que falhas de segurança sempre vão existir. O fato é que o mundo se torna cada vez mais dependente da energia nuclear, fundamental para gerar eletricidade em países como Japão, Estados Unidos, França e Alemanha. Na França, ela representa 80% da energia produzida. No mundo inteiro, a energia nuclear representa 17% da produção de energia elétrica. Então, veja que a produção de energia nuclear hoje é considerada, então, positiva por parte de alguns e negativa por parte de muitos ativistas. Então, um assunto assim pode vir, talvez, uma redação, né, do Enem, pedindo para você se posicionar diante desse assunto. Então, vale a pena você levar em consideração esses dados que foram citados até aqui. Apesar das novas usinas serem consideradas de baixo risco, ainda não existe risco zero. O desastre nuclear mais recente e de maior impacto desde Chernobyl aconteceu em 2011, na usina nuclear de Fukushima, no Japão. O motivo? Um fenômeno natural extremo. Um forte terremoto de magnitude 9 na escala Richter provocou um tsunami que atingiu o sistema de segurança em 3 reatores e provocou o desligamento do sistema de refrigeração. A temperatura subiu tanto que provocou a fusão parcial do núcleo e vazamento radioativo em vários reatores. O lançamento à atmosfera de toneladas de partículas radioativas acabou contaminando cerca de 150 mil quilômetros quadrados e 200 mil pessoas tiveram de
evacuar suas casas num raio de 30 quilômetros ao redor da usina. Então, pessoal, esse tema da usina de Chernobyl é um tema que vem e mexe, vem nos vestibulares e deve ser abordado também no Enem desse ano ou talvez o próximo. Então, o que é importante saber? Saber quais são os benefícios da energia nuclear, quais são os prós e os contras. Então, é importante que você pesquise, né, se aprofunde dentro desse tema. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links para facilitar o estudo de vocês. Espero que vocês aproveitem bem o texto e tenham gostado desse vídeo. Muito bem, então vamos aqui encerrando mais um vídeo do canal Tudo sobre Geografia. Lembrando que essa série ela vai ao ar semanalmente. Inicialmente eu queria produzir vídeos diários, mas ainda não é possível. Mas eu sempre estou trazendo vídeos assim. Então, se você tem alguma sugestão sobre um assunto que você gostaria de ver aqui, deixa aí seu comentário. Deixa seu comentário, ou se você quer fazer alguma pergunta, alguma abordagem, alguma contribuição, também é muito bem-vinda. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e também, se você desejar, deixe o seu like. O seu like é sempre muito importante. É só você clicar no joinha que está aí embaixo, pois isso ajuda muito o nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!